com alegria eu quero estar recebendo aqui no nosso programa Manhã Sou Vida, na Rádio Sou Vida FM, o Júlio Amorim. Ele que é especialista em gestão empresarial e governança corporativa. E além do mais, além dele carregar essa bagagem, ele vai estar aqui trazendo pra gente esse impacto da saúde mental no trabalho. Oi, Júlio! Seja bem-vindo à Rádio Sou Vida. Opa, bom dia. É uma alegria estar aqui com você, com toda a tua audiência. Para nós, assim, instrumentos de comunicação que acreditam em pessoas e têm um propósito, está muito alinhado com aquilo que a gente pensa. Isso é muito bom, Júlio, ainda mais num momento como esse, que envolve a saúde mental. E a gente entende que muita gente no trabalho acaba se desgastando mentalmente, não é isso? É verdade. Você vê, isso é uma condição que o mundo que nós estamos vivendo, ele está passando. Porque, afinal, o conjunto de informações que a gente recebe hoje é muito grande, né? Você tem milhões de acessos, milhões de locais para você receber dados, e isso faz com que a mente humana sofra muito, né? Aquilo que no passado, na nossa época, a gente tinha um pouco de dificuldade para ter acesso, hoje é exatamente ao contrário. O mesmo tema, perspectivas, pessoas falando diferente, todo mundo é herói numa internet, numa rede social, e isso faz com que as mentalidades humanas sofram muito. E a gente até tem um dado do Ministério da Previdência Social que em 2024 quase 500 mil de pessoas foram afastadas justamente por questão de saúde. E como você mencionou, talvez hoje por esse grande acesso se torne eficaz, mas ao mesmo tempo prejudicial. Exatamente, você vê, quando o Ministério passa, né, essa informação que você acabou de trazer, muito relevante inclusive, a gente possa olhar um pouquinho a questão técnica, né, porque a depressão e essa questão da mentalidade dentro do ambiente de trabalho é muito comparado e às vezes por alguns chamados o tal do burnout, né? Onde a pessoa realmente tem ali uma questão como se fosse uma depressão mesmo empresarial. No passado, isso existiu, né? Não com esta frequência, com esses dados, mas sempre foi um ponto de cuidado das organizações, né? Afinal, o empregado, né, o colaborador, ele está ali esperando um ambiente que ele se motive, que seja acolhedor, que ele pertença sobre aquilo, né? E essas questões realmente prejudicam muito. Ô Júlio, e quando a gente coloca na balança então, lá atrás que tinha e agora que talvez esteja até mais expressivo, qual que é a diferença de agora esse trabalhador, ele ser mais propício a essa causa dessa doença, diferente daquele trabalhador no passado? Na minha visão, assim, né, e comparando, porque nós temos os conflitos, né, de gerações, e a gente não pode deixar esse tema de lado, gerações Y, Z, Baby Boomers, né, X, enfim, a gente não pode abrir mão desse olhar para responder essa sua pergunta, que foi muito interessante, para a gente perceber que hoje as expectativas do ser humano, do colaborador, são muito grandes. Ele realmente chega no ambiente de trabalho, primeiro ele espera que aquilo que ele tem como dom e talento, né, aquilo que ele tem como conhecimento, esteja aderente àquilo que ele está fazendo. E, por exemplo, isso não ocorre, né? Às vezes você é uma pessoa que, por exemplo, você tem como facilidade ser uma pessoa mais metódica, de passo a passo. E aí você está ali exercendo uma função que te coloque para dar resultado, que te coloque para pensar estrategicamente. E aí a pessoa não tem aquela habilidade, não tem aquele dom e talento, não sabe disso de forma consciente, porque a empresa não aplicou ferramentas. E para onde ela vai? Ela vai para a mentalidade e para a emoção. Então ela começa a se questionar, ela fala, eu não sou capaz,
Eu não faço isso. E esse movimento de não se entender perante aquilo que ela tem que entregar é que historicamente cada vez mais está complicando. Porque as pessoas perdem a sua identidade. E quando no fato elas não têm, elas não têm mesmo aquilo. Você vê, eu sou um cara que trabalho com planejamento, com gestão, né, governança, como você falou. Mas a minha habilidade é ser objetivo, ser prático. Eu não tenho a habilidade, eu não nasci com dom e talento de, por exemplo, ser uma pessoa muito organizada. Por incrível que pareça, é uma informação verdadeira. Mas olha, Júlio, como é que você consegue fazer isso? Aí eu tenho duas questões. Como eu olho para esse consciente, eu não me autodestruo a minha mentalidade para dizer eu não sou capaz, eu não sei fazer passo a passo, eu não sou organizado, eu não faço isso. O que eu faço? Como eu tenho essa informação consciente, eu trabalho sem peso isso. E mais, além de trabalhar sem peso, eu coloco pessoas que tenham essas habilidades, tenham essas facilidades para me apoiar. E aí a gente não trabalha no campo emocional. O campo emocional está sempre muito bem atendido, porque eu faço aquilo que eu gosto, eu faço da forma que eu faço. Eu tenho as habilidades que eu tenho, e isso tudo num sistema de reconhecimento. E as empresas têm dificuldade hoje para entender como as pessoas funcionam, têm dificuldade para entender, inclusive, como é um sistema de reconhecimento e feedback, para evitar esses dados. Talvez essa questão, ô Júlio, ela está envolvida a uma tamanha cobrança, porque você até falou de distribuir. Opa, eu não entendo, mas vou colocar alguém que entenda. Mas aí, de repente, eu faço uma pessoa a fazer tudo. E aí essa pessoa, além de estar sobrecarregada, ela está sendo pressionada, e isso gera realmente um desgaste mental para essa pessoa. Quando você coloca nesse olhar, né, os ambientes empresariais, hoje as empresas, quando a gente fala de resultado, seja um resultado quando tem que entregar uma meta, ou seja um resultado quando tem que entregar uma atividade, né? Eu acho que cabe os dois, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou cobrado por resultado e entende que é um número. Às vezes não, né? O resultado é entregar bem aquilo que está sendo colocado ali, é uma execução de uma tarefa, é uma ação, enfim. A questão que você coloca é que, assim, não se tem uma organização efetiva para este tipo de cobrança, né? Você vê, eu ontem estava dando um evento aqui, uma palestra, né? E coloquei muito sobre essa ideia de expectativa, né? Então alguém te pede uma atividade, fala assim, olha, você precisa entregar um site, constrói um site aqui e me entrega um site. E esse é o comando que a pessoa pede internamente para desenvolver. Eu trabalho para desenvolver um site. Ok. O que acontece? Ele foi lá desenvolver o site em 10 dias. Entregou esse site, a pessoa que pediu para ele falou assim, nossa, só agora? Como assim? E aí, a pessoa que desenvolveu nunca tinha entregue em 10 dias. Aquilo para ela tinha sido um recorde de tempo. Ela estava super feliz, super motivada, né, porque entregou algo que ela nunca fez em 10 dias. E a pessoa que pediu realmente para ela, nossa, demorou demais. Qual é o problema? O problema disso é exatamente o que você falou. Não são acordados o que está dentro de uma função, o que ela deve fazer, quanto que ela deve entregar daquilo, de que forma, e aí ter uma relação de feedback, de cobrança adequada. Então as pessoas hoje, elas precisam entregar muito resultado, elas precisam fazer muito mais do que faziam antes. E aí se perdem. E os líderes e as lideranças também, porque uma boa solução para resolver esse ponto que você está trazendo agora era que os líderes efetivamente tivessem clareza do que os seus liderados precisam entregar e os tempos e as condições que eles têm para fazer. É muito fácil você pedir alguma coisa para alguém, mas será que ela tem condições para isso? Habilidade, ela tem ferramenta, ela está inserida num processo que ela consegue te entregar? Então, essas questões precisam ser resolvidas com mais profundidade. E o ser humano, de forma geral, às vezes não gosta de ser profundo, né? Gosta de ser raso. E hoje em dia, com tanta informação, os diferentes são aqueles que são profundos, analisam, conhecem de gente, sabem como as pessoas funcionam. E aí tem um resultado muito melhor, evitando esses indicadores que estão nessa pesquisa aí. Ô Júlio, então nesse caso, esse trabalhador,
como ele se submete, vamos usar a expressão, à segurança para não sofrer isso com o seu gestor? Veja bem, nós temos que separar uma coisa. Existe uma metodologia, um método que chama assim pirâmide de Maslow, né? Ela é, na base da pirâmide, a gente chama que é a subsistência. É tudo que você tem que fazer para você sobreviver. Então, para você comer, para você ter uma relação de um mínimo para que você exista. E o topo dessa pirâmide é a autorrealização. É quando você faz tudo aquilo que você gosta e você tem muito retorno. Então esse indicador não acontece na autorrealização. Ele acontece na base da pirâmide. Porque qual é o problema dessa situação? As pessoas precisam subsistir. E como os mercados hoje de emprego, essas coisas são muito competitivas, elas acabam se submetendo a aceitar situações que elas não têm como mudar, elas não têm como impor algo diferente, porque elas precisam. E aí o que acontece? Como a entrada delas no ambiente de trabalho é a necessidade de subsistir, não a autorrealização, não aquilo que ela faz de bom, porque ela precisa daquilo, esses números acabam aumentando. Porque por mais que eu falasse para você aqui, olha, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente coloca para quem está ouvindo. De repente você fala assim, poxa, estou entendendo o que o Júlio está falando, então eu faço algo que eu não gosto, agora eu vou chegar lá para o meu líder, lá na minha empresa, e vou falar que eu não vou fazer mais isso, assim, assim, assim. Aí ele acaba podendo ser demitido e aumenta o problema, porque aí não vai pagar o boleto dentro de casa, vai faltar comida na geladeira e ele vai ter um problema maior. Então, não são todas as empresas na qual a estrutura de gestão de pessoas está pronta para receber o que eu vou te falar agora, que seria evitar, né? O funcionário, o colaborador está passando uma situação como aquela e poder colocar claramente aquilo que incomoda e tecnicamente poderia ser alterado naquele ambiente, a forma de fazer, ou não ter o entendimento, ou não ter uma ferramenta. Então, se a empresa não tem este ambiente para que este colaborador, este funcionário possa fazer isso, ela vai ter um grande presente. Esse grande presente para ela é esse dado, porque ela não abre espaço para que o colaborador possa ter esse entendimento do que nós estamos falando, esse alimento, e aí ela vai acabar gerando nessa pessoa a questão da mentalidade, das emoções alteradas, e provavelmente vai ser um desses aí que vai ser afastado com burnout ou uma outra situação psíquica, né, que faça com que ele não consiga mais exercer as funções. E aí você vê, quando a gente olha em custo, né, você precisa de um outro funcionário para estar no lugar daquele que está afastado. E o que é mais barato? Eu faço uma reflexão aqui para todos que estão nos ouvindo aqui. É mais barato você investir em gente, investir em métodos, em ferramentas, em planejamento, para você ter as pessoas extremamente alinhadas àquilo que você precisa, engajadas e motivadas? Ou você prefere, com esse número de afastamento, ter que sempre ter o impacto na sua operação, o impacto no trabalho e ainda ter que ter gasto para ter outros funcionários cobrir aquelas funções? Essa é uma escolha. Essa é uma escolha. E definitivamente eu sou daquelas pessoas que gostam de planejar. Trabalhar com gente hoje não é mais diferencial, é obrigatório. As empresas precisam entender isso e cada vez mais investir nesses processos. Uau, que demais, Júlio. Uma aula que você deu para nós e uma aula até de posicionamento desse empregado, desse empregador, justamente para que problemas como esse equilíbrio da saúde mental, eles sejam minimizados nesses ambientes de trabalho, até porque existem os dois lados. E é como você mencionou agora, qual é a escolha que eu quero ter? Ô Júlio, esse bate-papo é muito maravilhoso e, obviamente, se eu pudesse, ficaria mais tempo aqui com você. E eu só tenho que te agradecer e que, de alguma forma, você possa também sinalizar esse nosso ouvinte como ele pode se conectar com você e ter mais informações sobre essa questão do ambiente de trabalho, dessa saúde mental.
escrevi meu livro que fala um pouco sobre ajudar as pessoas a criar hábitos de atingir sonhos e objetivos, escolha vencer, para conseguir informações no www.livroescolhavencer.com.br. Lá você tem muito disso para a pessoa, né, para as pessoas físicas. Então, para você que está, de repente, começando a querer entrar nesse desencadeamento emocional, esse livro pode ajudar muito a você se alinhar. E para aquele ouvinte seu que está do outro lado, né, aquele que tem que evitar esse indicador, tem que evitar esses dados para que a empresa possa efetivamente melhorar a sua gestão dos colaboradores, aí é www.greatgroup.com.br, GRATGROUP.com.br. Lá na área de pessoas, né, de gestão de pessoas, planejamento, você vai encontrar também bastante coisa interessante para que você possa cada vez mais cuidar aí da sua força de trabalho, que hoje, eu diria, cada vez mais é o que diz e dita o resultado das empresas. Gente motivada, gente engajada, gente direcionada, gente sabendo o que fazer, leva a resultado, leva a felicidade, gente com propósito, e isso faz com que a gente tenha um Brasil melhor, a gente tenha empresas melhor, e não acredite só no que, às vezes, no mercado as pessoas querem nos impor, que tudo é errado, que nada é bom. A gente pode olhar para outras perspectivas, que é onde eu gosto de olhar, e acreditar que onde tem problema existe oportunidade, existe solução. Que demais! Júlio Amorim, especialista em gestão empresarial e governança corporativa, muito obrigado pela sua participação aqui na Solvida FM. Eu que agradeço, se eu puder sempre contribuir, estarei à disposição.